Mas o complemento dessa questão é de que, sim, em algum momento mesmo que eu me preocupasse com a questão da atividade secular, eu entendi que isso, por exemplo, em 2014, quando eu fiz essa preocupação e mesmo um propósito ali de tentar, ou também se não houve a questão exatamente do propósito, mas houve uma vontade de resolver essa questão para atividades seculares, justamente antecipando que talvez isso fosse ser contabilizado como um pecado contra a minha vida, eu digo, não pecado contra a minha vida, pecado como acusação contra a minha vida, né? Se eventualmente fosse-se entender isso, né? Ou se fosse, melhor dizendo, se fosse entender isso, ou se fosse se entender dessa forma essa questão, eu teria, para mim não era pecado, mas aí que tá. Eu teria que eventualmente me preocupar com a questão secular, da atividade secular, justamente porque talvez um dia fosse pecado, se eu não fizesse a recuperação antes. Então eu prefiro fazer a recuperação para retornar à atividade secular, porque talvez depois eu seja contabilizado como pecador por não ter conseguido, ou mesmo, por não ter conseguido não, por não ter eventualmente até tentado, por não ter tentado adentrar uma atividade secular. Então seria, se não era pecado em 2014, seria em algum momento. E também a questão de que, mas aí houve também críticas à minha pessoa. Sim, mas é que no começo as críticas eu não sabia se eram verdadeiras. Então o que justificava permanecer no voluntariado, óbvio, os casos podem ter razão. Aí depois essas críticas são repetidas. Justamente pela repetição eu saio de alguns ministérios em que a repetição ou que há argumentos contra a minha pessoa. Então justamente, isso foi acontecendo de maneira paulatina. Então, esse complemento aí, né, de que mesmo em alguns momentos a questão do trabalho secular não sendo necessariamente pecado, era uma questão a ser, uma questão preocupante a ser, com a qual eu deveria me preocupar para resolver um problema que poderia se tornar algo escalonado futuramente, ou mesmo até um pecado mesmo, então apenas para fazer o complemento. E é isso aí, Ivan.